Queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, vamos hoje contemplar sobre a frase do anjo de Portugal quando ele disse aos pastorinhos na terceira aparição: Consolai o vosso Deus. Vamos rezar primeiro. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hossanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hossanna nas alturas. Santo Anjo de Portugal, rogai por nós. Santos pastorinhos, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, olhamos primeiro numa visão de conjunto estas aparições do anjo de Portugal aos pastorinhos que prepararam a vinda de Nossa Senhora. É interessante saber que o anjo de Portugal apareceu 6 vezes. Normalmente sempre se fala da primeira, segunda e terceira aparição, isto é verdade. O anjo apareceu aos 3 pastorinhos 3 vezes. Mas no ano 1915, quando a Lúcia completou 7 anos, a sua mãe decretou que a sua filha agora também tem de começar a pastorear as ovelhas. O pai nem queria tanto e as irmãs dela também disseram, ainda não é necessário, mas a mãe ficou firme, não tem exceção, ela tem de ir com o rebanho como todos os outros filhos. E assim foi. Então as crianças souberam que a Lúcia também vai com o rebanho e todos ofereceram: podes ir comigo? E ela disse sim para todos. No outro dia, quando ela foi, então uma multidão de gente e rebanhos, todos queriam estar com a Lúcia. Ela não gostou tanto de tanto barulho, de tanto movimento, então ela escolheu 3 meninas. Isto foi a Teresa Matias e a irmã de sangue dela, a Maria Rosa, e também a Maria Justina. E estas 4 meninas combinaram: no próximo dia nós vamos para outro lugar, onde é mais silencioso. E elas foram, tomaram ao meio-dia a merenda e a Lúcia convidou as outras meninas: vamos rezar o terço. E elas bem escolheram, rezaram o terço e de repente então apareceu o anjo. Diante dos olhos estava uma figura suspensa no ar, como se fosse uma estátua de neve, que os raios do sol tornaram assim, transparente. Assim escreve a irmã Lúcia nas suas memórias. Mas depois as meninas perguntaram: que foi? Não sei. E isto aconteceu 3 vezes no ano 1915. A oração do terço acabou e a figura desapareceu. Agora imaginem, estas meninas falaram em casa, na aldeia, e se falou: aparece alguma coisa, estas meninas. A Lúcia ficou totalmente em silêncio. E a mãe perguntou: o que acontece? E ela falou, mas ela não sabia explicar, porque nesta visão as meninas ainda não viram as feições, o rosto, as mãos do anjo. Então ela
respondeu mais ou menos assim, sim, nós vimos uma figura como embrulhado num lençol. E a mãe pensou, estas são coisas de crianças, né? E deixou. Mas agora é interessante, que impressão esta aparição do anjo deixou na Lúcia. Ela escreve, esta aparição deixou-me no espírito uma certa impressão que não sei explicar. Pouco e pouco essa impressão ia se desvanecendo. E creio, senão, são os fatos que lhe seguiram com o tempo a viria a esquecer por completo. Nós vamos ouvir depois, quando o anjo apareceu novamente, no ano 1916, as impressões nas almas das crianças já foram muito mais fortes. E aqui vemos como o anjo preparou a Lúcia para algo que vai acontecer. Né? Isto pode ser conosco a mesma coisa. Né? O nosso anjo da guarda nos dá uma inspiração, mas no início nem sabemos distinguir. Agora, que coisa foi isto? Que pensamento foi isto? E quanto mais nós aprendemos a viver com ele, nós também sabemos distinguir. Olha, isto foi um toque do anjo. Isto me deixa em paz. Ou isto me deixa intranquilo. Então, com certeza não é de Deus, mas justamente do anjo tentador. Em 1916, Jacinta e Francisco pediram aos seus pais de também poder ir com o rebanho. E eles permitiram. Agora a Lúcia deixou as suas companheiras, que gostava tanto, e foi com os seus próprios primos. E justamente na primavera, no verão e em outono, o anjo de Portugal apareceu a eles. Muito interessante, salvo erro, em 1996, 12 e 13 de outubro, o cardeal Josef Ratzinger presidiu as cerimônias em Fátima. Então, o futuro Papa Bento XVI. Depois do dia 12 e 13, ele esteve também na capelinha e fez uma pregação. Achei muito interessante. Então ele contou que ele visitou a irmã Lúcia em Coimbra, no Carmelo, falou com ela pessoalmente e também falaram sobre o anjo. Qual é a função dele e por que apareceu o anjo? E o cardeal Josef Ratzinger depois nos explicou. Irmã Lúcia disse, o anjo preparou as aparições de Nossa Senhora. Então queremos refletir um pouco em que existia esta preparação. Os três pastorinhos foram com as suas ovelhas. Eu vou comprimir um pouco. Então, para Loca do Cabeço, e rezaram o terço e apareceu o anjo. Ele era como um jovem de 14, 15 anos, mais branco que a neve. O sol o tornava transparente, como se fora de cristal e de uma grande beleza. Então rezou com as crianças a oração, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. A segunda aparição, nós sabemos,
Então foi no quintal da casa da irmã Lúcia. Então, depois do almoço, e o anjo pediu realmente que se sacrificassem pela conversão dos pobres pecadores. E a terceira aparição, então, outra vez na loca do cabeço. Que impressão ou que impressões deixaram estas aparições nos corações das crianças? Irmã Lúcia escreveu: estávamos surpreendidos e meio absortos, não dizíamos palavra. O anjo se prostrou, isto foi na primeira aparição, e, acholhando em terra, curvou a fronte até ao chão, e, levados por movimento sobrenatural, imitámo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Então, aqui é a imitação. Foram levados, o anjo não falou, agora vocês devem imitar-me, mas realmente eles foram envolvidos numa graça e sabiam, agora também nós devemos prostrar-nos. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão imensa que quase não nos dávamos conta da própria existência. Então, os santos anjos não levam para o próprio eu de considerar-se tão importante. Não nos dávamos conta da própria existência. Por grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado o anjo, né? Depois que ele desapareceu, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima, e nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. Então, eles não sentiam a presença dos anjos, mas a irmã Lúcia escreve que sentiam fortemente, intensamente e uma coisa muito íntima, a presença de Deus. Podemos ter certeza, todos os bons anjos, todos os santos anjos, nos levam para a presença de Deus. Esta é a preparação do anjo que ele fez com os pastorinhos. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. Isto foi na primeira aparição. E na segunda, o anjo disse aos pastorinhos: oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo que puderdes, oferecei sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Então, também nestas palavras, o anjo dirige o olhar, o pensar dos pastorinhos para Deus que é ofendido. Oferecei sacrifícios para a reparação dos pecados e para a salvação
dos pecadores. Suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Mas eu quero olhar outra vez quais são as impressões que esta aparição deixou na vida das crianças. Esta vez, Irmã Lúcia escreve estas palavras do anjo. Primeira vez foi a presença do anjo e a presença de Deus que eles sentiram na sua vida e ficou tanto tempo, dias. Agora, estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus. O anjo não somente fala com palavras, mas ele transmite com luz, com a graça, a compreensão, o entendimento daquilo que ele falou. E a compreensão de Deus, quem era Deus, como nos amava e queria ser amado. Nós homens nem podemos exprimir tudo isto com uma frase. Mas o anjo, junto com a sua palavra, transmite a graça que esta palavra toca profundamente e preenche o coração com o conteúdo daquilo que ele falou. E o anjo transmitiu também para eles a compreensão do valor do sacrifício e como ele lhe era agradável a Deus. E como por atenção a ele, convertia os pecadores. É muito interessante que o Santo Anjo, depois também a Nossa Senhora, ensinaram estas crianças em idade tão tenra já um caminho de expiação e de reparação que a maioria dos cristãos adultos não compreende e nem quer andar no seu comodismo. Agora a terceira aparição na loca do cabeço. As crianças estavam rezando a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E o anjo apareceu. Ele tinha um cálice na sua mão esquerda e sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E depois o anjo se levantou, deu a Santa Comunhão aos 3 pastorinhos, a hóstia a Lúcia, e deu o conteúdo do cálice a Jacinta e ao Francisco, a sua primeira comunhão. E ele disse: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes
e consolai o vosso Deus. Qual é a impressão que esta aparição deixou nas crianças? Então, levados pela força sobrenatural que nos envolvia, assim escreve a Lúcia, imitávamos o anjo em tudo, isto é, prostrando-nos com ele e repetindo as orações que ele dizia. A força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. E nos dias seguintes, as crianças faziam as ações como que levados por este mesmo ser sobrenatural que a isso impelia eles. E ela escreve: a paz e felicidade que sentíamos era grande, mas só íntima, completamente concentrada a alma em Deus. O abatimento físico que nos prostrava também era grande. Então o anjo nos leva à união com Deus, a esta união na qual ele vive. Quem não fez a experiência do Deus vivo, então nem compreende o que aconteceu, o que experimentaram as crianças. Eu queria falar ainda qual era a participação do Francisco nestas aparições do anjo de Portugal. Na primeira aparição, Francisco aprendeu a esta oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, de Lúcia e de Jacinta, porque ele não ouviu o que o anjo falou. Na segunda aparição, era a mesma coisa. Ele disse para Lúcia: tu falaste com o anjo, que é que ele te disse? Não ouviste? Não. Vi que falava contigo, ouvi o que tu lhe disseste, mas o que ele te disse, não sei. Então ele viu, mas não ouviu. Mas como a atmosfera do sobrenatural em que ele nos deixava ainda não tinha de todo passado, disse-lhe, assim escreve a Lúcia, que me perguntasse no dia seguinte ou a Jacinta: Jacinta, conta-me tu o que disse o anjo. Digo-te amanhã, hoje não posso falar. No dia seguinte, logo Francisco perguntou: dormiste esta noite? Eu pensei sempre no anjo e no que seria que ele disse. Então a Lúcia explicou, mas ele não recebeu esta compreensão sobrenatural, o que significa oferecer tudo ao Altíssimo. Isto é a segunda aparição. O que significa sacrificar tudo a Deus? Então ele tinha muitas perguntas, mas a Lúcia ainda estava nesta atmosfera sobrenatural. Explicou assim: me pergunta amanhã. E com a Jacinta foi a mesma coisa. Não sei o que sinto, disse ela a Jacinta. Já não posso falar, nem cantar, nem brincar, e não tenho força para nada. Eu também não, respondeu Francisco. Mas que importa? O anjo é mais bonito que tudo. Pensemos nele. Uma vez alguém perguntou ao Francisco: o que tu gostas mais?
Eu gosto do anjo. Mas eu gosto mais da Nossa Senhora. Mas o que eu mais gosto é o nosso Senhor. Né? Ele não viu o nosso Senhor diretamente, mas ele sentiu a presença de Deus nas aparições do anjo e também quando a Nossa Senhora abriu as suas mãos e os pastorinhos viram-se na luz de Deus. E na terceira aparição, por vários dias, nem mesmo Francisco se atrevia a falar. Dizia depois, gosto muito de ver o anjo, mas o pior é que depois não somos capazes de nada. Eu nem andar podia, não sei o que tinha. Depois de alguns dias, Francisco perguntou, o anjo a ti deu-te a Sagrada Comunhão, mas a mim e a Jacinta, que foi o que ele nos deu? Foi também a Sagrada Comunhão, mas a mim e a Jacinta, que foi o que ele nos deu? Foi também a Sagrada Comunhão, disse a Jacinta, numa felicidade indizível. Não vês que era o sangue que caía da hóstia? E o Francisco disse, eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era, porque ele não ouviu as palavras do anjo que falou, recebei o corpo e o sangue de Jesus. Mas ele sentiu que Deus estava no coração dele. E depois desta explicação que receberam a Santa Comunhão, ele se prostrou. Prostrou por terra, permaneceu por largo tempo com a sua irmã, repetindo a oração do anjo, Santíssima Trindade. O que significa agora, reparai os crimes dos homens e consolai o vosso Deus. É interessante ver como o anjo preparou cada vez mais nestas 3 aparições os pastorinhos para uma vida de reparação e expiação. Na primeira aparição, ensinou as crianças a rezar. Então, a expiação e reparação se realizam através da oração. Peço-vos perdão para aqueles que não creem. E a reparação é a nossa fé, a nossa adoração, a nossa esperança e o nosso amor. É uma reparação para aqueles que não têm e não querem fazer. Na segunda aparição já temos um outro degrau de expiação. Oferecei a Deus sacrifícios, algo de vós, o que vos custa, uma renúncia, né? Aceitar uma humilhação, oferecer uma dor. Já mais um passo. Primeiro, rezar e agora contribuir com próprios sacrifícios. Agora, na terceira aparição do anjo, ele levou as crianças para o mistério maior que nós temos na Santa Igreja, que é a Eucaristia. Abriu o horizonte, Santíssima Trindade. Sim, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, queremos adorar, louvar, agradecer
e amar de todo o coração. E oferecer a Deus, a Santíssima Trindade, o corpo e alma, divindade, Jesus encarnado. Ele é a reparação pelos nossos pecados. Então aqui já vemos mais um degrau na expiação. Oferecemos a Deus Pai o seu próprio Filho, a vida de Jesus, a sua humildade, o seu sofrimento, a sua morte na cruz, são a reparação pelos nossos pecados. É Jesus que nos redimiu na cruz. E em cada Santa Missa, nós oferecemos Jesus. A morte e a ressurreição e toda a vida de Jesus tornam-se presente na consagração. A Santa Missa é realmente o sacrifício de Jesus com o seu corpo místico, com toda a sua igreja. É o sacrifício de adoração de toda a igreja, de todos nós, junto com Jesus, ou de Jesus junto conosco. E aqui o anjo, com esta oração Santíssima Trindade, nos leva para o centro da nossa vida da fé, para a Eucaristia. Eles receberam a Santa Comunhão, mas receberam também esta oração. Então nós também podemos oferecer Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra. Oferecemos todos os méritos do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pobres pecadores. Expiação e reparação têm vários aspectos. Em primeiro lugar, devemos reparar os pecados feitos contra Deus, que são como um golpe, uma ofensa, uma bofetada no rosto de Deus, ou um golpe no coração de Deus. Estas ofensas devem ser reparadas. Ninguém podia oferecer uma reparação digna e por isso Jesus se encarnou e se ofereceu pelos nossos pecados ao seu eterno Pai. O segundo aspecto da reparação são os nossos pecados. Penitência significa reparação dos próprios pecados e expiação significa reparação pelos pecados dos outros. Consolar Deus significa reparar estas ofensas feitas a Deus. E reparar estes crimes significa eu vou empenhar-me para ajudar Jesus na salvação, na conversão dos pobres pecadores. Então é um convite para salvar as almas. Consolar Deus. Quando nós vamos para o dicionário e olhamos o significado desta palavra, então encontramos uma explicação que consolar significa aliviar, amenizar uma aflição, confortar ou consolar os infelizes. Mas também está escrito, consolar significa oferecer amor verdadeiro. Então, isto agora é no sentido humano.
Claro que Deus é infinitamente perfeito e feliz no céu. Ele não precisa, digamos, uma consolação humana, no sentido humano, como uma criança que caiu e agora está chorando e precisa agora realmente o carinho da sua mãe. Mas não devemos pensar que Deus é indiferente quando nós ofendemos Ele. Então, no nível sobrenatural, consolar Deus significa que o nosso coração dói, que Ele foi ofendido, que o nosso Pai foi ofendido dos seus filhos e pedimos perdão pelos pecados e sacrilégios e indiferenças. E oferecemos a Ele realmente o nosso amor filial. Jesus fez de si mesmo uma oferta, a oferta da sua vida. E Ele nos convida de imitar Ele, de fazer a mesma coisa. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Então, vemos como o Santo Anjo educou gradualmente as crianças neste caminho espiritual da entrega total, de consolar Deus, amar Deus e de ajudar na conversão dos pecadores. Vamos perguntar-nos mais uma vez o que significa consolar Deus. Vamos resumir aquilo que já contemplamos e dizemos agora como um resumo, como uma síntese. Consolar Deus significa oferecer a Deus Pai o seu próprio Filho. Oferecer ao Pai as chagas, o preciosíssimo sangue, a morte de Jesus, o seu preciosíssimo sangue, que é o preço da nossa salvação. Tem uma oferta mais agradável a Deus do que esta? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos preciosíssimo corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor, em reparação. Um segundo ponto. Consolar Deus significa pedir perdão pelos pecados em nome dos nossos irmãos e irmãs que ofenderam Deus. E nós também não somos melhores do que eles. Mas claro, tem pecados graves, sacrilégios, etc. E realmente faz parte da justiça de oferecer a Deus ofendido um amor, uma reparação digna. Terceiro ponto, consolar Deus significa não somente rezar, mas também oferecer a si mesmo, como o anjo ensinou às crianças na segunda aparição. Podemos aprender de São Francisco, consolar Deus, este é o quarto ponto, significa também pensar que dor causaram os filhos de Deus com os seus pecados ao Eterno Pai. Francisco desapareceu um dia. Lúcia e Jacinta procuravam ele e depois de muito tempo encontraram ele. O que estavas a fazer? Estava a pensar em Deus, disse ele,
que está tão triste por causa dos muitos pecados. Então ele entrou em oração profunda, pensando em Deus, consolando Deus, seja lá fora no campo, ou seja depois também na igreja, fazendo a adoração do Santíssimo Sacramento. Quinto ponto, consolar Deus também significa pedir à Mãe de Deus, Maria Santíssima, que ensine os seus filhos de honrar o nosso sumo bem, que é Deus, e o Santíssimo Sacramento. Que reparação é o amor do Imaculado Coração de Maria, a Santíssima Trindade. Pedimos a sua intercessão. Agora, último ponto, sexto. Consolar Deus significa dar a Deus o amor que lhe compete. O que Ele quer mais do que o nosso próprio coração. O nosso amor, mesmo sendo nós pobres pecadores. Somos filhos amados de Deus, mesmo quando somos pobrezinhos. E assim queremos consolar Deus com o nosso amor na adoração e contemplação. Pedimos o Espírito Santo que nos ajude para uma união profunda com Deus. Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Através desta amizade vivida com Jesus, consolamos muitíssimo o Pai de Jesus e nosso Pai. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hossanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hossanna nas alturas. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Santo Anjo de Portugal, os santos pastorinhos, Francisco e Jacinta, abençoe e protege, ilumina, fortifica, santifica e cura vosso Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.